a todos, aqui é o professor Webster. É um dia muito especial, porque hoje vamos continuar o nosso conteúdo de geografia sobre a localização no espaço geográfico, tá bom? Se você for observar, esse conteúdo ele se parece muito com os outros que nós já falamos, então você vai se garantir nele, certo? Ou seja, fala de coisas importantes, de como a gente pode se localizar no espaço geográfico. Vamos começar pela Rosa dos Ventos, que, como você sabe, fala sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, como vamos ver agora. Os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais: nordeste, sul, noroeste, sudoeste. Os pontos subcolaterais: temos o norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudeste, oeste, sudoeste e oeste, noroeste. Só relembrando que essa denominação que está aqui se caracteriza também dentro dessas partes. Só que você pode traduzir por este ou por leste. Não tem problema, certo? Então, somente pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais você pode se localizar se você tiver uma bússola, se você tiver aplicativo ou se você simplesmente observar para o céu, para você observar o sol, a lua, as estrelas, os astros e as constelações, certo? Como vimos nas semanas anteriores, que vocês sabem muito bem. Ou seja, assim, para localizar com precisão cidades, vilas, montanhas, países, navios, cartógrafos vão criar as chamadas linhas imaginárias da Terra, que são os paralelos e os meridianos, que formam a base para um sistema de localização chamado coordenadas geográficas. Ou seja, sempre que falamos de meridianos, falamos de linhas verticais criadas pelos cartógrafos para poder desenhar seus mapas de modo a sua localização ser perfeita. Sempre que falamos dos paralelos, falamos de linhas horizontais também criadas pelos cartógrafos. Só que as duas, elas entram juntas. As duas são colocadas uma em relação à outra para que você possa saber qual é a sua posição: leste, oeste, norte ou sul. Foi a partir daí que os seres humanos criaram o quê? Criaram os mapas e as projeções cartográficas que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Dentro desse princípio, os paralelos terrestres vão corresponder a essas linhas dentro do sentido horizontal, que tem como base a linha do Equador, como podemos ver aqui. Só que elas são muito importantes, que elas dividem o mundo em dois: norte e sul. Ou seja, sempre vai dividir o mundo entre o hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, e também o hemisfério sul, que está a linha abaixo da linha do Equador, que é essa representada em vermelho. Aqui o hemisfério norte está representado na cor verde e o sul na cor amarela. Dentro desse princípio, falamos que quando os cartógrafos representam o globo terrestre, eles traçam circunferências paralelas a essa linha, ou seja, linhas que circundam a Terra paralelamente ao Equador. Ou seja, são muito importantes para a localização geográfica e também para o entendimento dos climas, do relevo e também das outras características ambientais. Dentro desse princípio, nós podemos dividir o mundo com base na iluminação e no aquecimento das terras, que são as zonas térmicas do planeta. Quais são essas zonas? Vamos ver agora. Ou seja, como o formato da Terra é em geóide, ou seja, a Terra ela não é plana, vão existir regiões do planeta que recebem muita radiação solar e outras regiões que não recebem tanta radiação solar.
Vamos dar um exemplo. Próximo da linha do Equador, por causa do formato da Terra, temos uma grande recepção de raios solares. São regiões que são mais quentes, são as regiões tropicais e equatoriais, que é a região entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Ou seja, é muito importante entender que o Sol influencia também o clima na Terra, certo? São chamadas zonas climáticas ou zonas térmicas. Tem uma zona polar, ou seja, que são as regiões que são muito frias, que recebem pouca radiação solar. Temos as zonas temperadas do norte e do sul, que são regiões que têm inverno, verão, primavera e outono bem definidas, só que nós vivemos na região tropical, ou seja, são regiões que recebem diferentes tipos de radiação solar durante o ano. Só que a região tropical recebe praticamente durante o ano todo grande quantidade de radiação solar por causa do formato da Terra. Ou seja, a partir dos meridianos e paralelos, nós podemos entender como que funciona também a relação da Terra com os outros planetas e principalmente com o Sol e sua interferência no clima da Terra. Dentro desse princípio, podemos dividir o mundo em círculo polar ártico, trópico de Capricórnio, a linha de Equador e também o trópico de Câncer. Só que isso é muito importante para a localização, para os estudos e para os mapas. Por quê? Porque a partir disso são utilizados para fazer os mapas que a gente tanto usa. Ou seja, sempre que falamos dos meridianos, estamos falando daquelas linhas verticais, que são muito importantes para questões relevantes, como os fusos horários e também a divisão do mundo entre hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Ou seja, sempre que falamos dos hemisférios, que são ao contrário dos paralelos, tem medidas de comprimento diferente. Todos os meridianos têm o mesmo comprimento. E eles se baseiam conforme no meridiano de Greenwich, que fica em Londres, na Inglaterra. A partir dele vai dividir o mundo em dois: Ocidente e Oriente, Oeste e Leste. Ou seja, é super importante para a divisão do mundo, para a nossa localização e também para a confecção de mapas, para aplicativos, para o GPS, para a bússola. Todos esses conhecimentos são importantes para a história, são importantes para os novos estudos, para os estudos anteriores e também para o futuro, para os fusos horários e as economias dos países. Dentro desse princípio, falamos que essa linha de Greenwich seria o quê? Seria o meridiano zero, porque a partir dele temos as medições dos fusos horários, portanto, das horas, tanto positivas em relação a Greenwich ou também negativa. E tudo isso é importante para os navegadores e também para os pilotos de avião. É super interessante você entender como que está presente em nosso dia e as suas influências em nosso dia a dia. Ou seja, sempre que falamos sobre os meridianos, falamos de linhas verticais que vão nos ajudar na nossa localização. Só que especificamente, quando falamos do meridiano de Greenwich, estamos falando de uma divisão da Terra entre Oeste e Leste, Ocidente e Oriente, como podemos ver agora, que as cores, cada uma representa uma cor diferente. A amarela representa o hemisfério oriental. Roxa representa o ocidental. Ou seja, é super importante para os estudos e para a nossa localização. Dentro disso, podemos observar que ao traçar os paralelos a partir da linha do Equador e os meridianos a partir do Greenwich, nós podemos fazer o quê? Dividir o mundo em interseções, cruzamentos entre os paralelos e os meridianos, como podemos ver aí.
Só que a partir disso você pode fazer o seu mapa com a precisão perfeita, porque a partir dessas interseções você vai poder fazer o seu mapa com a precisão quase totalmente adequada. Só que claro que vão existir as distorções que são quase naturais em qualquer projeção que veremos nas próximas aulas. Dentro desse sentido, falamos sobre as coordenadas geográficas, que são o quê? Que são cruzamento entre os paralelos e os meridianos. Tanto é que a partir deles que nós podemos saber a localização correta. Antes disso, a localização era muito quê? Muito feita com base na bússola e também no Sol. Só que nós sabemos que isso é impreciso. Só que os conhecimentos cartográficos são pouco mais precisos do que esses que eram utilizados antigamente. Ou seja, sempre que falamos de coordenadas geográficas, falamos de uma tentativa que foi utilizada para produzir mapas mais fiéis, mais verdadeiros, de acordo com a realidade, para que as pessoas pudessem se localizar sem se perder, saber a sua real localização no espaço, e principalmente para o planejamento econômico e social dos países, também para situações de guerra e situações de conflito territorial. Dentro desse princípio, a latitude é a distância que é medida em graus de qualquer ponto na superfície terrestre até a linha do Equador. É super importante para a gente entender algo muito relevante. Ou seja, que são os tipos de temperatura, que são as zonas térmicas e os tipos de clima que se relacionam com o recebimento de radiação solar, certo? Tanto a longitude como também a latitude. Ambas são importantes para a nossa localização, mas principalmente para os estudos de clima e os estudos sociais e ambientais relacionados a como o ser humano interage com o clima. Dentro dessa perspectiva, falamos sobre as altas, médias e baixas latitudes. Só que cada uma delas tem características ambientais muito diferentes, graças também ao recebimento da radiação solar. Dentro desse princípio, falamos que as latitudes são muito usadas na geografia, pois contribuem para o entendimento de diversos assuntos, como a compreensão da distribuição dos tipos de clima no mundo, porque os climas também estão relacionados com o Sol, com a interferência do Sol, ou seja, com as diferentes áreas do mundo que recebem tipos de radiação solar opostos. Ou seja, se você observar com atenção qualquer mapa, você vai perceber que a Terra ela é geóide, ou seja, a Terra não é plana. Se a Terra não é plana, quer dizer que ela recebe tipos de radiações diferentes. Como é o caso do Brasil, que estamos nas baixas latitudes, recebemos forte radiação solar. Isso faz com que as temperaturas daqui sejam sempre elevadas. Dentro desse princípio, falamos que as zonas de alta latitude são regiões muito frias, são as regiões polares. Zonas de média latitude são regiões temperadas. Já a zona de baixa latitude são regiões muito quentes, são as regiões tropicais, como se relaciona com o que a gente viu anteriormente sobre os paralelos e os meridianos e suas influências sobre o clima. Se você ainda está perdido, calma, que tudo isso aqui a gente vai falar nas próximas aulas. Disso também temos a longitude, que é a distância que é medida em graus de qualquer ponto na superfície da Terra até o meridiano principal, que é o de Greenwich. Ou seja, são linhas verticais de mesmo tamanho que vão dividir a Terra a partir de oeste e leste. E a partir disso você pode cruzar também com a latitude para compreender o clima, o relevo e a vegetação. É importante pensar, entretanto, que o desenvolvimento das tecnologias facilitou muito a nossa vida e a nossa localização. Antigamente você precisava de quê? Precisava se orientar pelos astros, pelo Sol, pelas estrelas e constelações. Depois, pelo Sol. Depois,
bússola e outras tecnologias. Só que hoje, o seu celular, ele pode te orientar aonde você estiver por meio do GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que vai falar sobre a sua localização exata. Ou seja, o seu celular, seja caro, seja barato, de qualquer preço, de qualquer marca, de qualquer fabricante, vai ter essa tecnologia. Porque essa tecnologia é utilizada por diversos aplicativos que são importantes e que estão presentes em nossa vida. Ou seja, hoje, para a gente se localizar, é algo muito mais fácil e muito acessível do que era antigamente. Por quê? Porque você pode utilizar de aplicativos, de sites que utilizam essa tecnologia, que é o GPS, para a sua localização precisa, real e segura. Bom, gente, façam a atividade do formulário. Semana que vem vamos responder juntos, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir e até semana que vem.